do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Glória a Deus. Êxodo 33, versículo 11. Glória a Deus, aleluias. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, no passado, ali no Êxodo, nas histórias ali antigas de Moisés, no passado, no tempo dos mártires, ali no tempo do sofrimento dos hebreus, como a gente leu nessa passagem, havia dois homens, só que eu vou falar primeiramente de um chamado Moisés, um homem que, como vocês sabem, todos têm um conhecimento da palavra, é um homem que buscava a presença de Deus e ele tinha uma intimidade que poucos tinham com o Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus diz, como todos leram junto comigo, que ele falava com Cristo, que nós podemos dizer que era com Cristo face a face. O próprio Cristo se transfigurava e conversava com ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha intimidade com Cristo e Cristo intimidade com ele. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Deus diz que ali, quando antes de Cristo se transfigurar em homem, para falar, porque nós podemos entender que pela palavra, nós podemos entender que era face a face, da forma que ele era. Então ele se transfigurava em homem e eles conversavam. Mas antes disso ele era uma nuvem de fogo, com uma nuvem de vento, como fala a palavra. Antes disso ele era uma nuvem de fogo. Antes disso ele era, louvado seja o nome do Senhor, uma nuvem ali que protegia o povo do calor. Antes disso ele era a pedra, louvado seja Deus, que jorrava a água da rocha, porque o próprio apóstolo Paulo fala, como eu já falei aqui outras vezes, que aquela pedra que jorrava a água era Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala isso. E antes disso, louvado seja o nome do Senhor, Cristo se transfigurou em muitas das coisas e esteve desde o começo com o povo dele. E Moisés ali sempre tendo ali uma intimidade com Cristo, uma intimidade com Deus, sempre ali obedecendo, sempre ali perto de Cristo. A palavra do Senhor Deus diz que ali Moisés, ele estava com Cristo ali, estava ali com Deus, escrevendo ali a aliança, os 10 mandamentos ali, passou 40 dias e 40 noites na comunhão, buscando a presença e aprendendo com o próprio Deus e escrevendo ali, tendo a comunhão verdadeira. E nós podemos ver que ele era uma pessoa de fato que buscava, que tinha um desejo de fazer as coisas para o Senhor, que ali morria pela causa, morria pelo Evangelho, morria pelos aqueles mandamentos, morria pela lei do Senhor Jesus Cristo. E era por isso, irmãos, que ele foi separado para ser um líder ali espiritual, um líder ali militar, para libertar aquele povo. Não era qualquer pessoa naquela época que tinha capacidade de ter tamanha autoridade espiritual. Uma pessoa para ser sacerdote, ele tinha que ter uma preparação. Uma pessoa ali para ser levita, ele tinha que ter uma preparação espiritual. Uma pessoa para ser líder, ele tinha que ter uma preparação espiritual. Ele tinha que ter ali uma preparação mental, psicológica. Ele tinha ali que levar aquele povo, ele tinha que ter na essência dele, louvado seja o nome do Senhor, disciplina, para poder lidar com todas as situações. Imagina só, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor Deus diz que Moisés ali,
buscando ali a Deus e levando aquele povo à vitória, levando aquele povo para a terra prometida, e cada momento que ele, cada campo que ele andava, eles conquistavam. Onde eles chegavam, eles tinham êxito, eles se saíam bem. Por quê? Porque não eram ele, mas se Deus. Mas irmão, para Moisés passar por cada vitória, por cada trajetória, por cada nível, Moisés tinha que aguentar muita coisa. Glória a Deus. As pessoas pensam que era fácil para Moisés, mas muito pelo contrário. Moisés andava com milhares de pessoas, e ali ele tinha que lidar com o pensamento de milhares de pessoas diferentes. Ali ele tinha que lidar com crítica de milhares de pessoas. Quando Deus falava com ele, ele transmitia para o povo, mas o povo não ficava satisfeito. O povo queria tudo na hora e da maneira que eles queriam, e Moisés tinha que ouvir tudo, e ele tinha que orar pelo aquele povo. Antes de eu ler essa passagem, antes de chegar a esse ponto, Deus já tinha dito para Moisés: Moisés, vai com esse povo, porque se eu for, eu posso consumir esse povo no meio do caminho. Sabe por quê? Porque era um povo que dava trabalho, era um povo, como foi pregado uns dias atrás, eu acho que foi pelo irmão Tassiano, obstinado. E o que quer dizer obstinado? Um povo rebelde, um povo que só acreditava no que via e não no que esperava. Como fala a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Deus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas que se espera. E eles não esperavam, eles queriam ver para crer. É por isso que eles levantavam ali bezerros de ouro da vida para adorar, porque eles não acreditavam. Se Moisés não estava, tinha que ter algo para eles entenderem que ali era Deus. Eles obedeciam a Deus não por conta do Deus, mas por conta de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés se ausentava, adorava outros deuses. Quando Moisés estava fora, começavam a fazer coisa errada. Mesmo Moisés estando no meio, eles praticavam o erro. Glória a Deus, aleluia. Mas quando a mão de Deus caía sobre aquele povo, aí eles começavam a temer. Porque não é assim, irmão, na vida do crente. Nós estamos seguindo a Deus de toda maneira, rebeldemente, e achando que Deus vai aceitar tudo. Mas quando Deus ele aperta o laço, quando ele aperta aí um pouco na nossa vida, aí a gente faz como as pessoas do passado: se ajoelhamos, rasgamos as nossas vestes e ali se humilhamos na presença do Senhor. Da mesma forma era no passado, da mesma forma é nos dias de hoje. Mas no meio de toda aquela multidão, no meio de todo aquele povo, olha só, irmão, Moisés ele tinha uma irmã chamada Miriam. A palavra do Senhor Deus diz que Miriam, ela chegou ali a questionar a autoridade de Moisés. Moisés tinha um homem ali que era seu irmão, chamado Arão. Arão foi o próprio que fez o bezerro de ouro para que o povo adorasse. E era família, eram pessoas da família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não julgo o caso de Arão, que julgo, porque a palavra é a palavra, irmão. E se a palavra diz não devemos fazer, não devemos fazer. Mas só que Arão ele não tinha a disciplina que Moisés tinha. Arão ele se sentiu pressionado pela palavra. Se a gente ler, a gente vai entender que Arão ele se sentiu pressionado. Ele disse: eu vou fazer, mas minha mão está lavada. Em outras palavras, mas ele fez. Ele carregou a culpa, mas ele não tinha a disciplina de Moisés. Aleluia. Moisés ali, ele tinha punho forte com aquele povo. Era e acabou. É o que Deus falou e acabou. Ninguém pode desobedecer. Aquele que desobedecer será castigado severamente. Irmão, os castigos do passado não eram como os castigos de hoje. Hoje, quando nós praticamos algo que não agrada ao Senhor, a gente cai na doença, a gente tem um problema no relacionamento, carro quebra, casa começa a dar problema, começa a vir aflição, começa a vir tudo para o crente saber que é a mão de Deus. Mas no passado não era assim.
Se uma pessoa pecasse contra o Senhor, fogo caía do céu. Se uma pessoa pecasse contra o Senhor, a terra se abria e engoliu o povo vivo. Se uma pessoa pecasse contra o Senhor, Deus dava ordem, como Deus deu para aquelas pessoas que transgrediram, levantando ali um altar de ouro, um bezerro. Ele disse para Moisés: Moisés, manda com que os líderes das tribos matem metade desse povo. E ele foi matando todo mundo, irmão, por todos aqueles que transgrediram pela lei. E no passado era diferente, mas no meio daquele povo, no meio do irmão de Moisés, no meio da irmã, no meio daqueles que nós pensávamos que eram os que mais tinham fé, havia um homem que não se apartava de Moisés. Havia um homem que não, como fala na palavra, não se apartava da tenda, ou melhor, não se apartava dos caminhos do Senhor. Esse homem era Josué, um homem que era diferenciado dos iguais, irmãos. Ele não queria saber de quem pecava, ele não queria saber de quem reclamava, de quem era transgressor, ele não queria saber de cargo, ele só queria saber de uma coisa: de Cristo, de Deus. E ele andava, irmão, com quem estava com Deus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor Deus diz que ele não é só uma passagem, várias passagens relatam que Josué não se apartava de Moisés. Era igual um carrapato. Para onde Moisés ia, Josué estava. Para onde Moisés andava, Josué andava. É tanto que a palavra do Senhor Deus diz que Moisés subiu até naquele lugar para escrever ali os 10, para ter ali um encontro com Deus ali, para que a lei fosse escrita. Irmão, 40 dias e 40 noites, Moisés passou lá e Josué lá embaixo esperando. Aleluia. Josué não foi embora nem um minuto. Josué não se cansou, irmão. Ele estava lá em cima e Josué lá embaixo. Josué não estava no meio de um povo corrupto. Josué estava no pé de Moisés ali, esperando. Sabe por quê, irmão? Porque ele era um homem de foco. Ele sabia o que ele queria. E o que era que ele queria? Ele queria estar mais próximo do Senhor. Ele estando mais próximo de Moisés, automaticamente ele estava mais próximo do Senhor, porque Moisés era a única pessoa naquele lugar que tinha intimidade exclusiva com Deus. E Josué dizia: se ele tem intimidade exclusiva com Deus, é com esse que eu quero estar perto. Eu não quero estar no meio do povo rebelde, eu quero estar no meio de crente. Louvado seja Deus. Nós temos que ter visão espiritual, igreja. Nós temos que ter visão espiritual. Não é conversa de águia com águia, não. Nós temos que estar perto daquele que está perto de Deus. Nós temos que andar com pessoas que andam com Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que se somar com quem se soma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É curto e grosso, irmão. Se nós andarmos com pessoas que não têm visão, eu não estou falando de visão material, eu estou falando de visão espiritual. Se nós andarmos com pessoas que não têm visão espiritual, a consequência é essa: nós acabamos também ficando sem visão, nós acabamos caindo. Louvado seja Deus. Moisés se apartou do povo, o povo se rebelou. Josué não se apartou de Moisés e continuou firmado. Arão, que era sacerdote, se desviou. Sacerdote se desviou, mas Josué não. Arão, sacerdote, pode se desviar. Miriam, irmã, pode se desviar. O povo ali que é escolhido por Deus, que saiu da terra da perdição ali, pode se desviar. Mas eu não. Eu vou andar com quem tem visão espiritual. Então eu e você temos que guardar para a nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que estar com quem soma. Aleluia. Espiritualmente falando. Glória a Deus. Espiritualmente falando. Glória a Deus. Espiritualmente falando, irmão, se você quer alcançar o reino, esteja perto de pessoas que querem o mesmo propósito. Queira amizade com pessoas que queiram o mesmo propósito. Eu não estou dizendo para você rejeitar todo mundo, não. Nós temos que ser amigo de todo mundo. Nós temos que ajudar todo mundo, seja crente ou não.
Mas o reino de Deus não tem barganha. O reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é algo que nós não podemos abrir mão. Irmão, é uma coisa que eu vou dizer para você certa. Você tenha simpatia, louvado seja o nome do Senhor, pela sua esposa. Você ame a sua esposa. Você ame, louvado seja o nome do Senhor, o seu vizinho. Você ame o seu pastor. Você ame a sua irmã que está do seu lado. Mas a adoração é só a Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E se tem alguém aqui, se tem alguém aí no mundo que compartilha com isso, ama, mas reverência e adoração é só a Cristo, ande lado a lado com esse, porque esse sim tem visão espiritual, louvado seja Deus. Amém, igreja? Nós temos que ser semelhantes a Moisés, a Josué. Qual foi o fim de Josué? Quem sabe? Ele virou, louvado seja o nome do Senhor, ele virou o novo líder de Israel. Ele foi o único, junto com Caleb, daquela geração que saiu da terra prometida, que entrou na terra que mana leite e mel. Ele passou por tribulação, ele passou por perseguição, mas ele alcançou a vitória. E quem estava com ele também alcançou. Glória a Deus. Caleb foi um que pegou o mesmo conselho dele. Josué só andava com Moisés. Moisés morreu. Aí Josué arranjou outro, Caleb, que não saía dos pés de Josué. É por isso que eu digo, igreja, crente tem que estar alinhado, louvado seja o nome do Senhor. Crente tem que estar alinhado com as vontades do Senhor Jesus Cristo. E se nós estivermos alinhados com o mundo, nós iremos perecer. Essa é a realidade, igreja. Nós temos que ficar com pessoas que têm o mesmo desejo de buscar a Deus. Nós temos que estar próximo de pessoas que têm a mesma visão espiritual. Uma maçã podre, ela coloca todas as outras frutas que estão próximas a ela a podridão. É assim, não é hereditário. É hereditário, não tem como negar. Então, irmão, se você é águia, como o mundo fala aí fora, ande com águia. Porque o mundo fala isso, só que eu não acredito nisso. Eu acredito que se você é crente, você tem que andar com crente, louvado seja Deus. Você tem que ter amizade profunda com crente, glória a Deus. Que tem a mesma conexão que você, tem o mesmo desejo que você, tem a mesma vontade que você. Porque o ímpio, ele vai dizer, ó, não é culpa hoje não busca a presença de Deus hoje não, vai descansar. Tu trabalhou o dia todo, tu passou a semana toda cansada. Mulher, tu só veio na igreja. Homem, tu só veio na igreja. Vamos tomar uma cerveja, vamos fumar um baseado, vamos cheirar uma pedra, porque é gostoso. Culto tu vai nos domingos, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o crente que está alinhado ali, você está próximo dele, ele diz, ó, é muito bom servir ao Senhor, não é verdade? É muito bom servir a esse Deus que nós servimos. Eu creio que eu e você estaremos na grande cidade celestial. Ele já planeja os dois antes de acontecer. Sabe por quê? Porque os dois estão alinhados com as vontades do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não podemos, irmãos. Eu não estou dizendo isso aí para desprezar as pessoas. Muito pelo contrário, nós temos que amar e ajudar. Essa é a realidade. Mas amizade verdadeira, como irmão, é com quem professa o mesmo desejo de alcançar o céu que você. Amém? Glória a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido. E vamos estar encerrando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero